Bons irmãos, é um momento alegre estar juntamente convosco, mas também de grande tremor. É raras vezes que a gente coloca o pé naquele primeiro degrau aí que a gente não treme, irmãos, porque falar das coisas de Deus envolve temor e tremor. Meus irmãos, na segunda-feira estive fazendo uma visita a um dos nossos irmãos pastores. Estive na terça, estive na quinta e no sábado. Não estive na quarta e nem na sexta. Mas eu pude observar que os irmãos fizeram uma análise boa do que nós precisamos, né, irmãos? Nós precisamos. E aí eu até fiz um levantamento aqui, só que nossos minutos são poucos, agora não vai dar para relatar. Mas veio a calhar, irmãos. De 2015 para cá, eu fiz um levantamento e observando como têm sido as coisas, a Igreja de Jesus Cristo, a igreja em geral. Nós precisamos realmente de um avivamento, irmãos. Foi aqui, foi claro, foi falado muitas vezes, e depois, se alguém quiser trocar uma ideia, nós poderemos falar. Então, avivamento foi falado, eu acredito, eu especificamente não ouvi com essas palavras, mas avivamento não é a alta sonoridade das caixas, irmãos. Quem toca a bateria das baterias. Também não é muitos movimentos. Não é isto. Os irmãos falaram, eu também concordo. Também concordo. E agora, avivamento, tornar mais vivo. É porque, como o irmão José Almeida disse, ratificando o que falara o Clóvis na outro dia, quinta-feira, nós estamos na UTI. Irmãos, para vivificar, nós precisamos de uma dose das coisas de Deus, não é outra coisa, é as coisas de Deus. Lá os Efésios capítulo 2, irmãos, eu vou folhear a Bíblia do meio para o final e do final para o início, mas os irmãos fiquem à vontade, fiquem bem à vontade. A carta aos Efésios no capítulo 2, nós encontramos a palavra de Deus, Paulo dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Nós estávamos mortos, irmãos. Estávamos mortos. Em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas o que é interessante, irmãos, nós ouvimos o convite do Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você ouviu, eu ouvi, nós acreditamos, nós aceitamos, abraçamos o convite do Senhor Jesus. Só que em Mateus 16, 24 diz: aquele que quiser vir após mim. Eu não entendo, nunca vi o Senhor Jesus Cristo pegando pelo braço de ninguém e trazendo com Ele. Aquele que quiser vir após mim.
Ora, se alguém tem algo bom para me dar, e não precisa que alguém me pegue pelo braço, eu vou, e foi o que você fez, foi o que nós fizemos, irmãos. Foi o que nós fizemos. Os homens escolheram Barrabás, nós escolhemos Cristo, irmãos. Louvado seja Deus. Nós escolhemos Cristo Jesus. Só que ele falou em cruz, irmãos. Hoje, o pessoal está pendendo para perfumaria. O pessoal quer perfumaria. Cruz? Cruz. E ele ofereceu uma cruz. Só que ele vai trocar essa cruz por uma grande coroa. Louvado seja Deus, irmãos. Então a nossa posição, irmãos, quando abraçamos a cruz, foi de esperança. Foi de esperança. Nosso irmão Isidiel gosta muito do apóstolo, da carta do apóstolo Pedro. Eu vou ler com vocês um trecho aqui. Então o Senhor Jesus diz assim, Pedro falando na sua carta, e é a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Veja, irmãos, o que tem para você. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tribulações ou tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro e perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim, o objetivo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, né, irmãos? Maravilhoso. Maravilhoso texto da palavra de Deus. E agora veja, essa é a posição excelente que nós temos da parte de Deus. E se nós irmos um pouquinho mais adiante aqui, ele vai falar no capítulo 2, ele fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, irmãos, nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Olha só a nossa posição, irmãos. E agora nós detectamos que precisamos de avivamento. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, e é Jesus Cristo falando, não é o Milton, não. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso tem acontecido, no geral, irmãos, no geral. Os cuidados deste mundo. Paulo escreveu aos Filipenses 4, 6, 9. Não andeis inquietos por coisa alguma. Aliás, isso é uma confirmação do que o Senhor Jesus Cristo escreveu lá em Mateus 6, 33, 34. Não andar ansioso pelas coisas desta vida. Elas são necessárias, sim, irmãos, são legítimas, muitas delas. Mas veja bem que da volta do Senhor ele disse, assim como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam. É tudo legítimo? É legítimo. É uma solicitação, é um pedido a Deus legítimo? É. Mas não é só isso. As coisas de Deus têm prioridades. E então, o que acontece, irmãos? A gente vai lá no livro de Apocalipse,
capítulo 2, versículo primeiro aos 5, só vou ler primeiro aos 5. Quando João recebeu, através de Jesus, a ordem para contar as igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, a primeira igreja, nós encontramos ele escrevendo assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É aqui que nós temos falhado, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. É tempo, há tempo ainda, hoje. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, tirei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Primeiro amor, irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, falei agora há pouco, nós estávamos como no Salmo 126, que lá o escritor diz assim: quando regressamos do exílio, nós estávamos como quem sonha. Então, quando nós, irmãos, aceitamos o Senhor Jesus, passamos pela água do batismo, diga-se de passagem, tem 44 anos, eu e minha esposa, para a honra e glória do Senhor Jesus, louvado seja Deus por isso, Ele nos tem segurado até aqui. Nós estávamos como quem sonha, e foi isso que aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Estávamos como se estivesse sonhando, e nós tínhamos fome da palavra do Senhor nosso Deus, e de fato o primeiro amor consiste nisso, irmãos, em conhecer mais do Senhor nosso Deus. Ele tem prazer nisso, está lá em Jeremias 9, 23 e 24, não vou ler. Conhecer ao Senhor nosso Deus, conhecer mais dEle. Conhecer mais do Senhor, fome da palavra do Senhor nosso Deus, fazer como os primeiros discípulos. Diz a palavra de Deus, quando Paulo esteve em Tessalônica e Bereia, Atos 17, Lucas registrou isto, que eles foram considerados mais nobres do que os tessalônicos, porque eles ouviam a pregação de Paulo e ia conferir com as Escrituras, irmãos. Graças a Deus. Muitas vezes, eu posso dizer que eu tenho prazer nisso, muitas vezes os irmãos aqui pregando, eu ouço alguma coisa diferente, eu passo a mão na caneta e já anoto, e depois, ou isso vai servir para mim. Mas não basta só o conhecimento, não, só o conhecimento não basta. Basta colocar em prática, isso basta. Mas eles vinham conferir as Escrituras, eles estavam atentos, irmãos. Então está faltando para nós isto, fome da palavra de Deus, da oração. Foi feita uma semana de oração, nós precisamos fazer mais. Porque se nós olharmos, irmãos, a humilhação diante de Deus, se nós olharmos o que eu falei, e com certeza os irmãos, nosso irmão Ezidiel falou 34 de 2 Crônicas, eu vou para o 35, que Ezequias restaura a celebração da Páscoa,
no versículo 5 do capítulo 30, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Lá no versículo 9, pulando tudo isto, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele, ou se nós nos convertermos a Ele. Então, irmãos, a promessa que o Senhor fez e tem feito, Ele tem cumprido. As alianças que Ele tem feito com o homem, Ele tem cumprido. Nós que muitas vezes temos adormecido. Nós estávamos numa posição tão privilegiada, que eu falei, Paulo, o apóstolo fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha o status que nós estamos, o Senhor Jesus Cristo, lá João, evangelista, no capítulo 17, o Senhor intercedendo por nós, Ele à direita de Deus, intercedendo por nós, irmãos. Sabe lá o que é isto? Está faltando valorizarmos isto. Faltando valorizarmos isto. Então, irmãos, vamos procurar ler mais, orar mais, porque os irmãos podem observar em todo o trecho das Escrituras, lá em Ezequiel 36, 26, fala que o Senhor Deus nos deu um coração novo, um espírito novo. Vamos ler, não? Vamos ler? Ezequiel 36. Versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que maravilha, né, irmãos? Isso é fantástico. E eu até pude falar para os irmãos em outra oportunidade, que quando Paulo escreveu aos Romanos 5, versículo 5, ele derramou o seu Espírito em nós, o seu amor. Então aí não foi, ele derramou, não fala que foi com gota-gotas. Então, irmãos, amar o Senhor sobre todas as coisas, restaurar isto, a sua palavra, a oração é o contato, a palavra de Deus, Ele falando conosco, a oração é nós falando com Ele. E eu gosto de todas as canções que eu ouço, eu procuro sempre meditar nelas. E Osés de Paulas canta um hino com um texto tão simples, uma música, uma canção tão simples. Eu quero orar. Tem uma musiquinha até muito fácil de assimilar. Eu quero orar, Senhor Jesus. Eu quero te buscar. Eu quero ver brilhar a luz. Senhor, vem me guiar. Segunda estrofe, eu quero estar sempre a teus pés, embora em aflição, e quando provas a minha fé, de mim tens compaixão. E aqui no refrão, é uma figura de linguagem, ou um recurso gramatical chamado antítese, que ele usa. Quando a noite vem, e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai.
Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a Ti também. Que seja a minha vida e a nossa vida, sim, irmãos. Que seja a nossa vida avivada de oração, de predisposição. E nós podemos observar, irmãos, ali no Atos dos Apóstolos, quando o profeta Joel profetizou lá no capítulo 2, versículo 8, se não falha a memória: eis que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Cumpriu, irmãos? Cumpriu. Atos 2, nós encontramos isto. E muitos profetizaram. De lá nasceu a igreja de Jesus Cristo, aquela que Ele comprou com preço de sangue. Não foi com preço do perfume do boticário, não. Não foi um Azarro, não foi uma Ferrari, nada dessas coisas, não. E ele fala, Pedro fala, que não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata, coisas perecíveis, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Da nossa vã maneira de viver. Ela era vã, hoje ela é viva, não é, irmãos? Louvado seja Deus! Podemos dizer que ela é viva e vamos vivificar, irmãos, que hoje seja um marco na igreja de Jesus Cristo, irmãos. Que seja um marco. Nós podemos observar que depois da descida do Espírito Santo, o apetite pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus era tamanha que eles oravam, eles pregavam a palavra, a ponto de Pedro, no seu primeiro discurso, 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas. E diz a palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. Mas precisou, irmãos, eu vou ver se eu encontro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Precisou de atitude. Nós encontramos no capítulo 2, depois que Pedro proferiu aquele discurso, que eu não sirvo nem como aprendiz de Pedro, mas estou aqui para honra e glória do Senhor. E ouvindo eles isto, no versículo 37, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Uma atitude, que faremos? Qual é o nosso passo daqui para frente? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a igreja, irmãos, tem o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus não pode ser morto, não pode ser um vale de ossos secos, conforme está lá em 37 de Ezequiel, mas vivo. Eu sei que muitas vezes nós lançamos uma ideia: vamos realizar esse trabalho? Muitas pessoas já pensam na estratégia. Olha, eu sempre penso assim, eu tenho que elaborar um plano. Primeiro é o plano. Definido o plano, aí nós vamos pensar na estratégia. É uma fase de cada vez. E então é preciso que nós tenhamos todos os cuidados quando nos atiramos para realizar um trabalho. Vamos montar um conjunto aqui vocal? Vamos.
Mas todos têm noção de música? Todos têm noção de música. Já canta? Já canta. Ou então dá. Ah, ninguém tem noção de música, nunca cantou. Ou então, agora nós precisamos pensar um pouco mais. Mas não quer dizer que nós venhamos abandonar o plano. A estratégia vai ser um pouco mais demorada para ser definida. Mas nós não podemos abandonar o plano. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um plano de salvação maravilhoso, que Ele disse para os seus discípulos, isso está quase para os finalmente, mas Ele, quando viu que os discípulos estavam turbados, Ele disse: vocês não fiquem turbados. Eu vou lá para o meu Pai, mas eu não vou deixar-vos órfãos, não vos deixarei órfãos. Eu enviaria o Consolador, esse Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, não age segundo a sua instrução. E quem não age pelo Espírito de Deus, o fim é a morte. Isso está escrito, né? Quem fala, Romanos capítulo 8. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, louvado seja Deus. E então, irmãos, eu insisto, avivamento é aquele desejo, interesse pela palavra de Deus. Alguém falou alguma coisa que para mim soou estranho, eu vou lá pesquisar na palavra de Deus, e hoje temos N recursos. Antigamente, nem as Bíblias saíam com a concordância. Quando nós queríamos encontrar no versículo bíblico, era uma dificuldade muitas vezes. Hoje tem a concordância. Se a gente não acha por uma palavra-chave, a gente acha por outra. Se não acha por outra, acha por uma outra. E encontramos. Louvado seja Deus. E hoje tem o recurso da internet, que ela bem utilizada, nos ajuda bastante. E irmãos, é tão interessante ver a fome pela palavra de Deus, que quando, do regresso do povo de Deus, ano 430 aproximadamente antes de Cristo, do regresso do povo do cativeiro, lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 1 até 8, 9, por aí, mostra, irmãos, o povo, pedindo para que Esdra lesse o livro da lei, irmãos. E é isso que você tem que fazer, eu tenho que fazer, nós temos que fazer. É isso. Todo avivamento que nós encontramos dentro da palavra de Deus, porque Israel sempre errou, sempre, mas se humilharam muitas vezes com saco e cinza. E nós não fazemos assim. Às vezes nós não nos humilhamos, oramos pouco, mas aquele que quer se avivar no Senhor, como o nosso irmão Paulo sempre chama de jantar espiritual, está em Colossenses capítulo 3:16, que na verdade não é só um simples jantar, não é só um simples jantar, é um jantar também com sobremesa. Diz no capítulo 3 de Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai.
Então, irmãos, veja que é um jantar espiritual. É um jantar espiritual. Observar a palavra, aprender através da palavra. E Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo foi o maior pregador de todos os tempos. Capítulo 5 a 7 do livro de Mateus. Ali é o Sermão da Montanha. Ali é toda a estrutura dorsal do Evangelho do Senhor Jesus. Antes de ir ao céu, irmãos, o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos: vocês ficam na cidade de Jerusalém até que dos altos sejais revestidos do poder. E ele, no 28 de Mateus 20, ele fala, ele nos deu uma ordem aí de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê que for batizado ser salvo, e que ele for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ele falou assim: e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando a palavra, ele não só ensinou, como deu ordem para ensinar. Louvado seja Deus. Paulo, conforme nosso irmão Paulo iniciou aqui os trabalhos, logo que se converteu, ele já começou pregando o Evangelho. Ele começou pregando o Evangelho. E agora, irmãos, nós, avivados ou reavivados, o que vamos fazer? Aguardar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Está em 2 Pedro, não lembro o versículo, 2 Pedro, fala da vinda do Senhor, fala que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque o que acontece, muitas vezes, o mundo hoje, irmãos, está preocupado com tantas coisas. Tantas coisas. Como eu falei, muitas delas são legítimas, mas estão despercebidas quanto à vinda do Senhor. Então o dia do Senhor virá como ladrão, é 2 Pedro 3,10. Mas nós, segundo a sua promessa, no 13 diz, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Porque aqui, irmãos, nesta terra, quanta injustiça nós vemos. Aliás, tem até uma solicitação aqui, deve ser do irmão André Canovas, para que oremos por ele ter uma causa na justiça. A justiça na verdade, é uma entidade, né? É uma entidade. Mas nem sempre haverá justiça. Mas nós estamos orando e vamos orar por isto, para que o Senhor intervenha e haja justiça, porque a terra é cheia de injustiça. Mas nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que em doutos inconstantes torcem, e igualmente outras escrituras, é o que fazem, né, irmãos? Hoje, está acontecendo exatamente isso, né? As pessoas tendo, Paulo escreveu lá a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 3 e 4, que tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, o homem vai procurar uma igreja como se fosse uma loja de conveniências.
Mas aqui não é loja de conveniências. Aqui é a casa do Senhor nosso Deus, irmãos. Inconstante torce igualmente outras escrituras para a sua própria condenação ou perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém, Jesus. Então, irmãos, vamos nós voltar a ter o primeiro amor, fome da palavra de Deus. E é evidente, se você tem fome, apetite pela palavra de Deus, você vai querer se enquadrar, o Espírito Santo vai te convencer de que você deve andar por ela, fazer conforme o Senhor gosta. É interessante que na carta aos Romanos, capítulo 12, muito conhecido, que nós sabemos de cor, né? Não precisaria nem abrir a Bíblia, mas o apóstolo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já expliquei aqui em outras oportunidades, não fala transformai-o. A nossa incumbência não é transformar o mundo. Quem pode transformar o mundo é o Senhor nosso Deus. Transformai-vos, nós nos transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. E como Clóvis pregou aqui na quinta-feira, deixando, pois, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a coroa que nos está proposta por Cristo Jesus, nosso Senhor, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele desprezou toda a ignomínia. Muitas vezes, irmãos, estamos aqui querendo alguma coisa, eu falo perfumaria, e lá, irmãos, no Oriente, na África, quantos irmãos sendo perseguidos pela causa do Senhor, irmãos. Vou citar a Eritreia, por exemplo. A Eritreia, nós aqui, muitas vezes, discutindo algum assunto, e os irmãos dentro de contêineres metálicos, que chega por volta de 60 graus internamente, eles estão presos lá, celas subterrâneas, irmãos, e nós às vezes, por coisinha tão pequena, nós aqui estamos discutindo, debatendo, eles lá, perseguidos. Sabe o que é, irmão? Esses contêineres, eles são construídos com chapa de aço galvanizado, e aquela região lá próximo ao paralelo de Equador, ali a temperatura é altíssima, e aquilo não tem nenhuma proteção térmica. Eles são colocados lá dentro para ir cozendo aos poucos mesmo. E às vezes nós ficamos discutindo por coisas banais. Vamos então, irmãos, nos avivar no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós.